Imagine descobrir que bem no coração da floresta amazônica existe uma cidade tão antiga e avançada que poderia mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Não estamos falando de ficção científica, mas de uma teoria que tomou conta da internet. Ratanabá, a suposta capital do mundo esquecida pelo tempo. Ela teria sido o berço de uma civilização com conhecimentos tecnológicos muito à frente do nosso tempo, escondida sob milhares de anos de mata fechada. Nomes misteriosos surgem, como Urandir Fernandes, líder de um grupo que afirma ter provas incontestáveis da existência dessa cidade. Imagens aéreas revelando linhas retas e formações simétricas no meio da floresta viraram febre em grupos de WhatsApp, fóruns e canais do YouTube. Seria esse o maior segredo já encoberto pelas elites? O Brasil estaria sentado sobre um império enterrado? Enquanto muitos se perguntam o que há de verdade nisso tudo, uma onda de curiosidade e ceticismo começou a crescer, misturando fé, folclore e um desejo ardente de redescobrir nossa própria origem. As chamadas evidências começaram a surgir em vídeos que mostravam imagens de satélite com formas geométricas escondidas na selva. Túneis subterrâneos, corredores retos em meio à mata densa e supostas construções enterradas foram apontadas como sinais claros da existência de Ratanabá. Utilizando a tecnologia LIDAR, um tipo de radar a laser que mapeia o solo mesmo sob a vegetação, grupos afirmaram ter descoberto estruturas que lembram cidades planejadas. O mais intrigante, algumas dessas linhas se estendem por quilômetros, cortando a floresta como se obedecessem a uma lógica ancestral. Mas por que então essas imagens não foram confirmadas pela comunidade científica? E o que essas estruturas realmente significam? Enquanto as imagens ganhavam força nas redes, especialistas das mais diversas áreas começaram a se pronunciar. Arqueólogos afirmaram que não há qualquer indício confiável de uma civilização avançada com milhões de anos na Amazônia, especialmente porque o próprio Homo sapiens só surgiu há cerca de 350 mil anos. Geólogos explicaram que muitas das tais estruturas são formações naturais ou resquícios de assentamentos coloniais, como o Forte Príncipe da Beira. Ainda assim, o público seguia dividido entre fascínio e ceticismo. Mas se a ciência descarta essas provas, por que tantas figuras públicas resolveram defender Ratanabá com tanta convicção? Foi quando nomes conhecidos começaram a entrar em cena que a teoria de Ratanabá atingiu outro nível. O ator Sandro Rocha, famoso por papéis marcantes no cinema nacional, passou a afirmar publicamente que a cidade era real e escondia verdades que eles não querem que saibamos. Pouco tempo depois, o biólogo e aventureiro Richard Rasmussen também comentou sobre o tema, despertando ainda mais curiosidade. Essas figuras públicas não apenas validaram a ideia para muitos seguidores, como também acenderam o debate nas redes. Mas será que essa mobilização repentina era só interesse pessoal? Ou havia algo maior por trás da exposição? À medida que o nome Ratanabá se espalhava como um vírus digital, surgiram teorias ainda mais ousadas. A cidade não seria apenas uma relíquia do passado, mas a antiga capital do mundo, centro de comando de uma civilização altamente evoluída que controlava o planeta antes mesmo do surgimento das grandes potências conhecidas. Alguns diziam que ali estaria guardado um segredo capaz de redefinir o destino da humanidade, escondido por organizações globais. A ideia de um governo oculto, agindo nas sombras para suprimir essa descoberta, inflamou os fóruns da internet. Mas o que liga Ratanabá a outras lendas esquecidas da América do Sul? A história de Ratanabá parece ecoar outras lendas fascinantes da América do Sul, como Acacor, Paititi e a mítica El Dorado, cidades escondidas que teriam abrigado riquezas inimagináveis e tecnologias perdidas. Em todas essas narrativas há um padrão:
Civilizações avançadas que desapareceram sem deixar rastros claros, sempre localizadas em regiões de difícil acesso e repletas de mistérios naturais. Essas histórias atravessaram séculos, misturando relatos indígenas, exageros coloniais e pura especulação. Mas será que por trás dessas semelhanças existe uma verdade sufocada pelo tempo? Ou algo ainda mais desconfortável de encarar? Por trás do fascínio por civilizações perdidas, esconde-se um problema mais profundo. A crença de que povos indígenas jamais poderiam ter construído algo tão grandioso. É o mesmo pensamento que leva muitos a atribuir monumentos antigos a alienígenas, ignorando a inteligência e complexidade das culturas nativas. As impressionantes cerâmicas marajoaras e os geóglifos do Acre são provas reais de sociedades sofisticadas que habitaram a Amazônia. Mas por que essas evidências quase nunca ganham o mesmo destaque? Talvez porque aceitar isso nos forçaria a reescrever uma história que sempre foi contada de fora para dentro. A internet foi o terreno fértil onde a lenda de Ratanabá floresceu, transformando-se em um fenômeno viral repleto de memes, debates acalorados e teorias conspiratórias. Plataformas como o Reddit e grupos do WhatsApp viraram palcos de discussões onde fatos, boatos e desinformação se misturam, criando uma verdadeira cortina de fumaça que muitas vezes desvia o olhar do que realmente acontece na Amazônia. Em meio a isso, episódios trágicos como o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips ganharam novas camadas de interpretação, aumentando ainda mais a polarização e o mistério. Mas qual será o impacto disso tudo na percepção pública e na preservação da floresta? Existe algo irresistível na ideia de mistérios enterrados, segredos proibidos e mundos ocultos. É uma combinação que captura a imaginação humana como poucas coisas conseguem. No Brasil, essa paixão é ainda mais forte, alimentada por um sentimento de pertencimento a uma terra cheia de enigmas e histórias esquecidas. O público quer acreditar, mesmo diante da falta de provas concretas, porque essas narrativas oferecem aventura, identidade e uma fuga da rotina. Essa mistura de curiosidade e emoção explica por que, apesar das críticas, teorias como a de Ratanabá continuam a fascinar e ganhar força nas redes. Mas o que acontece quando essa busca pela verdade começa a se perder entre fatos e ficção? Ratanabá, mais que uma simples lenda, tornou-se um símbolo poderoso da era das teorias alternativas no Brasil, um fenômeno que mistura marketing, mito e manipulação. Documentários, podcasts e canais no YouTube cresceram em meio a essa onda, mostrando como a busca por respostas pode ser tanto uma forma de entretenimento quanto uma ferramenta para influenciar opiniões. Essa mistura levanta uma pergunta inquietante. Até que ponto estamos consumindo histórias que nos aproximam da verdade ou nos afastam dela? O legado de Ratanabá desafia nossa capacidade de discernir o real do imaginado, em uma época em que a informação é, ao mesmo tempo, poder e armadilha. E aí, pessoal, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que vem por aí. Aqui sempre tem vídeos fresquinhos, dicas exclusivas e muita coisa boa para você ficar por dentro. Então, já clica no botão de inscrever e fica ligado porque o próximo vídeo vai ser ainda melhor. Valeu e até já!